Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica. Mais um programa, uma quarta-feira especial, né? Super! Hoje é dose dupla. Hoje é dose dupla, mas vamos começar aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez. Sempre aqui no JC Rio Claro, em todas as plataformas. Todas, né? Quais mesmo, Mônica? Spotify, lógico. Lógico, TikTok, YouTube, Instagram. Facebook, Instagram, tudo. E aqui no JC Rio Claro. Aline Magaceron. Mônica Buteri. Sempre aqui às quartas-feiras no Chega Junto. E hoje a gente vai ter mais uma hoje aula a gente aqui, né? trouxe Aliás, sócio. Aula dupla. Hoje a gente trouxe sócio aqui do JC também. Tá? Fiquei brava porque ele ficou enrolando pra vir aqui pra gente. E a hora que eu olho ontem de manhã, que a gente tá gravando, mas ontem de manhã, ele não tava no Jornal da Manhã com a Carla? Ó, deu traição total. Traição. Eu falei, que é isso? Era pra estar aqui, não veio e tal. Mas tudo bem. Hoje tudo ele bem. veio e trouxe alguém especial. Trouxe a patroa. Exatamente. Né? Então hoje a gente tá com uma mesa de peso aqui de altura. eu tô desprovida dessa parte, eu tô fora. Exatamente. Então a gente vai falar hoje sobre Novembro Azul, né? Isso. E todas as consequências dele, todos os cuidados que tem que ter com o câncer de próstata. E a gente vai abordar um aspecto diferente, que é a parte psicológica. O que pega aí pros homens que eles não se cuidam como as mulheres. Exatamente. Então a gente traz aqui hoje o Fabrício Magaldi Messetti, doutor em uro-oncologia pela Universidade Federal de São Paulo, com um monte de especializações, filho dos queridíssimos médicos Celeste e João Messetti, pai das princesas Sofia, Helena e Estela, e casado com a belíssima Fernanda Carneiro Messetti, também médica psiquiatra pela Unifesp. O cara de pau do Fabrício, eu pedi para ele o currículo da Fernanda, ele me mandou agora. Então tá aqui. Psiquiatra pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, especialista em psiquiatria infantil e do desenvolvimento pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E casado comigo. É assim que ele o currículo dele. Apresentação. Eu quero saber dela, se ela também pega na mão dele. Vamos lá, né, pra fazer o exame. Vamos desmistificar isso aqui. Exatamente. Então sejam bem-vindos. Obrigado. Fernanda e Fabrício. Muito obrigada, Muito viu? Muito legal ter vocês aqui hoje Exatamente. num contexto novo, né? Só falar sobre Novembro Azul, um assunto polêmico, que é o tal do exame de próstata. Exato. Da famosa, o que mesmo? Dedadinha, né? Da dedada. Então nós vamos falar sobre isso e dos medos que envolve tudo isso, como é que é tudo isso. Então sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez. Conta um pouquinho pra gente, quem é esse casal? Eu achei sensacional a ideia, na verdade, né? Eu e a Fernanda juntos aqui, a Fê é minha parceira, né? Minha companheira. E eu acho que é uma coisa legal, porque quando a gente fala sempre da saúde do homem, né? A gente fala muito Novembro Azul, muito câncer de próstata, mas a gente tem que falar um pouco sobre a saúde como um todo. E cada vez mais a gente tem a noção de que a saúde mental é importante. E eu acho que aí, é lógico que vou deixar para a Fer falar, mas eu acho que é importante a gente orientar também as pessoas, os homens, é lógico que estamos no Novembro Azul, mas a população como um todo, sobre os riscos dos problemas de saúde mental, né? E também tentar fazer o link aí do Novembro Azul com a parte psicossocial do homem, que também é um pouco complexa às vezes, né, Fer? Às vezes. Eu acho que a ideia é aproveitar, né, desse clamor do câncer para chamar a atenção. Mas eu acho que o objetivo principal é fazer prevenção em saúde, né? Então, aí a gente pode abordar de várias formas, mas o objetivo principal é essa prevenção em saúde, né? A chamada é pesada, né? É uma chamada de peso, mas é uma oportunidade aí para a gente aprofundar e falar da saúde como um todo, até porque, né, o câncer em si não acontece da noite para o dia. Ele é resultado aí de uma vida, né? Que tem várias influências de alimentação, de estresse, de saúde mental como um todo. Então, como ele não acontece da noite para o dia, vamos começar a se preocupar antes. Legal, muito bom. Teve até um assunto que rolou aí, tá passando por aí, que é o tal do Dr. Ray, né, que é aquele cirurgião plástico lá dos Estados Unidos, que é brasileiro, tá com câncer, que né? diz que teve um câncer de não sei quantos
centímetros de não sei o quê, e ele tem certeza que foi causado pelo estresse. Sabe assim? Mas é complicado falar que é somente pelo estresse. Tem um monte de coisa, né? Nós temos alguns estudos que ligam, né, os tumores a algumas alterações emocionais, né? Muita frustração, um paciente que tem aquele humor contido, aquela raiva contida, tem uma associação a alguns tipos de tumores. É lógico que o tumor é uma reação entre várias coisas, a reação à nossa resposta imunológica. E a resposta imunológica está diretamente ligado à nossa situação emocional. Nosso bem-estar, né? Nosso bem-estar como um todo. E quando a gente fala como um todo, é lógico que a saúde mental é muito importante. É até engraçado porque olha como as coisas são importantes. Eu gravo os podcasts da Sociedade Brasileira de Urologia, né? E hoje nós vamos gravar um podcast que vai falar sobre a qualidade de vida após o tratamento do câncer. Inclusive eu convidei o nosso amigo e também sócio nosso aqui também. Dr. Daniel Butros, nós vamos lá, ele vai gravar comigo e mais alguns oncologistas, e você vê como é importante. Eu fui estudar isso, né? A gente termina estudando muito a técnica cirúrgica, operar, não sei o que. E daí eu fui ver que é muito complexo e fala muito de situação psicológica do paciente, situação emocional do paciente, como é que ele... o que ele descreve como qualidade de vida. Então, assim, você vê que realmente é muito importante. E a gente fica, às vezes, muito focado no tratamento do câncer, operar... Não, é uma coisa muito mais complexa. E aí eu falo que é o tratamento da pessoa como um todo, né? Não só do câncer. Você tem que sempre acolher, isso eu aprendi com a Fernanda, ela me ensinou de um jeito realmente muito legal, que assim, às vezes a gente pode até não ter a resposta, mas você acolher o paciente, você já é um grande passo no tratamento dele. Com certeza, eu acho isso sim, porque a pessoa que foi diagnosticada, que foi tratada, ela tá muito sensível, né, Fernanda? Ela tá assim, ela tá sem saída, muitas vezes né? passando por uma indecisão, não sabe o que vai acontecer, porque tem todos medo de morrer, até medo de morrer, todos os exames, né? Da impotência, da incontinência, que vem também, pode vir também com o câncer de próstata. E eu acho que esse daí é um dos maiores impactos, né? Depois do tratamento ou depois da detecção do câncer de próstata para um homem, né? Porque faz as sequelas. Eles têm medo da impotência mais depois, de como será isso? Quando eu falo, eu acho que é muito simplista você falar que o homem tem medo do toque. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que assim, o homem tem medo do todo. Tem medo Sim, o toque... Não é agradável. Não é agradável. Como a Fernanda, ela vai falar um pouco assim como o exame ginecológico não é agradável, mas... É legal, né? Mas a gente se coloca a cirurgia é legal também. Tirar Exato. dente não é legal, mas faz parte, né? O paciente tem medo do toque, lógico, não é um exame... tem medo de apaixonar. Pega o doutor aqui, assim, falar... Aquela voz, grandão, vou me apaixonar por ele. Não quero. Não chega perto. Mas eles têm muito medo do diagnóstico. Porque existe, né? Essa lenda, que não é tão lenda, mas tem essa relação entre o paciente que faz o tratamento do câncer de próstata, uma das sequelas possíveis, e graças a Deus cada vez menos, mas uma das sequelas possíveis do tratamento é a disfunção erétil. Então, assim, como que ele consegue evitar tudo isso? Não querendo saber. Ele não quer saber. Ele não quer fazer o toque porque é ruim, não quer fazer o toque porque pode fazer o diagnóstico, ele não quer ter o diagnóstico porque ele pode ter que operar ou fazer radioterapia, ele pode ter sequela referente do tratamento, então ele simplesmente não quer saber. É muito mais fácil para ele. Mas a gente sabe que, infelizmente, quanto mais você posterga um diagnóstico, quanto mais você foge desse diagnóstico, principalmente no câncer de próstata, você sabe que a situação que você vai tratar esse paciente é diferente. Vai ser pior, assim, né? Exatamente. A chance dele ter sequelas pós-tratamento é maior. Então, a gente sempre fala, a principal, como dizia, o super trunfo, né? A carta que nós temos no tratamento do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais você diagnostica, mais precocemente você diagnostica, você tem resultados melhores, não só de cura, como resultados melhores funcionais, como
manutenção da ereção, que é uma coisa que assusta muito os pacientes, e uma coisa que assusta muito nós cirurgiões, que é a manutenção da continência. Porque apesar do o homem não sabe previamente, né, mas ele tem pacientes que podem evoluir com incontinência no pós-operatório. Isso mexe muito com a qualidade de vida do paciente. Porque vai ter que usar fralda. Exatamente. Vezes, socialmente, né? É muito pior do que o problema da disfunção erétil. Então, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, quanto mais cedo você procurar o agente de saúde, você vai ter menor chance de sequelas, no caso haja necessidade de ser feito um tratamento, né? E eu acho legal, eu até falei que eu adorei a história, porque a Fernanda pode talvez avaliar um pouco diferente esse negócio do homem fugir, né? Mas a personalidade do homem é um pouco diferente, né, Fer? É mesmo, Fer? E aí, como é que é? Não, é diferente, né? Homens e mulheres são diferentes biologicamente e socialmente, né? Apesar até da gente pregar uma questão de igualdade, né? Eu acho que a gente tem que se pregar o respeito, porque somos todos diferentes. Então, eu até falo assim, eu não sou muito da bandeira da igualdade, eu sou da bandeira do respeito. A gente tem que se respeitar, mas somos diferentes, né? O nosso cérebro, o nosso funcionar é diferente. Isso vai impactar também, inclusive, no diagnóstico das doenças. Por exemplo, a mulher, pela questão hormonal, ela tem muito mais depressão e ansiedade do que o homem, né? E então, a gente tem que respeitar e entender essas diferenças, né? E como o Fabrício falou, às vezes o homem, o jeito dele resolver o problema é ignorando. É uma forma que muitas vezes ele encontra de resolver o problema. Só que isso eu falo assim, que hoje em dia já não se sustenta mais, porque a gente tem tanto conhecimento, aí eu falo até da gente fazer um comparativo com o cinto de segurança. A gente não usava cinto de segurança. Exatamente. E é chato, incomoda. Foi difícil no começo. Isso, mas hoje em dia é muito difícil alguém não querer, Verdade. porque você sabe o quanto aquilo te protege, o tanto aquilo faz diferença na vida, né? Simples usar o cinto de segurança. Então, a gente também tem que trabalhar a partir disso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se torna responsável e livre. Só que isso tem um custo, né? Que é isso, eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Eu vou ter que abrir mão de algumas guloseimas, que daí tem essa parte chata que a gente precisa trabalhar, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre nesse todo, da informação, do que protege, dos efeitos a longo prazo, né? E isso é com todos. Daí a gente não fala nem homem, nem mulher. Mas eu até falo, a gente parte dessa questão aí do Novembro Azul, Outubro Rosa, para começar a falar da saúde como um todo. Aí eu até falo, na escola também deveria se ensinar sobre saúde mental, né? Eu falo que a gente estuda o sistema reprodutor, o sistema digestório, circulatório. Mas você não tem aula sobre emoções, sobre o que é tristeza, sobre raiva, inveja, sentimentos que são comuns, que a gente sente a todo momento, que se a gente não cuidar, podem se tornar doença. Né? E muitas vezes nos ensinam a suprimir isso, né? Se você tá com raiva ou com medo, não posso sentir raiva, porque se eu sentir... Isso é muito colocado pra gente, e depois você vai aprender. Vai gerar problema, Não porque é? você não nega, você sente, você tá o tempo todo sentindo, não tem essa possibilidade, né? E isso vai repercutir lá na frente. E pro homem isso é muito forte. Você não pode chorar, Exato. você não pode ser fraco, você não pode... Quem falou que não pode? É uma realidade, não é nem poder ou não poder. E no médico, né, como o Dr. Fabrício, né, um urologista que vai pesquisar esse lado, você acha que eles encaram esses exames como uma fraqueza, um medo, e isso também atrapalha? Né, falou, vou ter que ir lá, vou ficar, né, vulnerável. Você acha que pega muito isso? Pega muito, até socialmente. Eu acho até que eles procuram, geralmente, quando já tem um problema. E esse é o grande X da questão, né? Eu só vou no médico depois que eu já infartei, depois que eu já tive uma disfunção erétil. Então, eu falo que, assim, e é isso que a gente precisa mudar, inverter. Porque
geralmente eles só vão quando tem um problema, e aí ainda eles reforçam isso, de que tá vendo? Eu fui no médico e só dá problema. Aí eu reforço esse comportamento. É verdade. Não, eu reforço esse comportamento. Então é melhor eu não saber, entendeu? Pô, descobriu um câncer, mas pô, se eu não tivesse ido, eu não tinha descoberto, né? Poxa vida. Não, é A culpa é do pior. Fabrício, Não, é que foi pior, lá né? achar. Assim, eu não tô conseguindo fazer xixi. Aquela próstata já tá gigante ali anos e anos e anos. E aí tá com um tumor, enfim. Exatamente. Mas eu só fui porque eu não estava conseguindo fazer xixi. Eu não fui antes. Chegou no limite. Chegou no limite. Ou muitas vezes, Fernanda, vai porque a mulher mandou. É. Não é? A gente tava Graças falando um a pouquinho Deus, disso, né? Graças a Deus, tantas mulheres, Que a eu mulher, falo. ela tem muito isso, daquele negócio de ser maternal e tudo mais, e de cuidar. Cuidar da filha, cuidar do filho, cuidar do marido, do pai, da mãe, da avó, da tia, do vizinho, do papagaio, de todo mundo. A mulher tem muito disso, né? Ela tem muito mais facilidade, né? Resolve, Eu falo né? que até assim, sem perceber, ela já tá lá Cuidando. atuando, Exatamente. cuidando. A mulher... Até o Fabrício tava falando negócio de... Só vai de- mais nos seus- mulher, né? Nos seus Das palestras. palestras, A tudo. mulher, ela é cuidadora, né? Na verdade, por mais que hoje você tenta, como o Fernando falou assim, tudo é a bandeira de toda igualdade, mas não adianta, o tem perfil a- da mulher é perfil. diferente, né? É, A mulher, então, ela concordo. cuida da família. E quando se diz cuidar da família, ela cuida, inclusive, do marido. Então, se você conversar com qualquer ginecologista, pode perguntar, é comum a mulher ir com o marido pro tipo, o marido, entre aspas, levar a mulher pro ginecologista? É raro do raro do Raríssimo. raro. Só se ela não consegue, né? É, Se ela não exato. consegue andar, não consegue mais nada, o marido leva, ou a mãe vai levar. No É. consultório do urologista é a rotina nossa diária, entre o casal, né? Então você vê que ela realmente está ali porque ela é a cuidadora. Né? E Opa, graças a Deus. então a Ou mulher- ela obrigou, né? Ou Ela pra ter tinha a um show, certeza de ou que ele você vai entrar e vai fazer. Vou ficar aqui do lado vendo. Mas né? aí entra a parte de ser cuidadora também, né? Ela fala assim, não, eu quero, porque ela não tá querendo só Perder. só pra ele ir lá e sofrer o exame, entre Não, aspas. ela não Não, quer perder ela, aqui. ela tá Acompanha. querendo que ele se cuide. cuide. Tá que preocupada, ela, né, que com ele a que ela tenha uma saúde. boa saúde. Exato. Então, acho que é o perfil feminino. E é engraçado que tem muitas palestras que eu dou geralmente sobre câncer de próstata, a grande maioria da plateia é feminina. E eu gosto disso, porque eu sei que a mulher ela é um vetor de informação muito mais forte que o homem. Que o homem vai pegar essa informação, vai guardar pra ele. Eu não Ou quero. então ele solta em uma palavra. É. Resumiu tudo. E a mulher não, a mulher vai, é o irmão, o marido, o pai. Então, assim, realmente é um vetor de informação. E o que a gente sempre fala, né? A gente tem que cuidar da saúde nossa como um todo. E aí entra também a mulher. Inclusive a saúde mental. Cada vez, nós temos taxas aqui no Brasil de transtornos, né, de ansiosos, depressivos, são absurdos. Só que o homem realmente, se você falar, o homem está deprimido, o cara é fraco. O cara é não sei o quê. Exato. Tem todo um preconceito. E a gente sabe que não. Hoje, e as taxas são muito maiores do que a gente imagina. Fernando, pode falar melhor, mas assim. Só que nós somos, né, a masculinidade não pode ser posta à prova. Então, a gente não pode assumir nossa fraqueza. Nós não podemos deixar de comer um churrasco porque eu tenho um problema de colesterol. Então, assim, é tudo muito. A parte social é muito forte. É muito integrado, né? Porque daí eu fujo do problema, aí eu fico ansioso, aí eu vou na bebida, aí eu vou no churrasco, aí eu ganho tudo, peso, né? aumento gordura. Aí eu viro violento, Exato. né? Também tem acho que Claro, muito isso, porque tem né? associação até. Vai tudo, né? Eu acho que é uma É uma cadeia, porque né? você, que vai- o homem ele não quer encarar aquilo, porque eu acho que é isso mesmo, ele se sente fraco, julgado, né? Mas a gente até brinca, né? Quando a gente fala assim, fulano tá com gripe. Nossa, meu marido morreu porque ficou com uma gripe. A gente tem essa coisa. Então eu falo, né? Apesar desse estigma de forte, eu acho que os homens são muito mais vulneráveis nesse aspecto, né? Verdade. Então, até para eles buscarem tratamento em qualquer aspecto, seja de alcoolismo, seja pelo problema da próstata, seja pelo problema da obesidade, enfim, qualquer problema de saúde, eles demoram muito Pra mais. procurar. Tem que chegar no limite do limite. Só que daí é muito mais difícil você cuidar, né? E aí, Você já tem sequelas irreversíveis. Que se eu tivesse Exatamente. Já pego no começado. começo, né, eu poderia inclusive interferir no desfecho final. Com certeza. aí entra as campanhas, né? Porque é isso que a gente tenta, na verdade. A gente tenta que o paciente procure cedo. E quando eu falo cedo, é o médico como um todo, né? Eu faço uma brincadeira não tão feliz, mas eu faço, que eu falo que não é só o câncer de próstata, que na verdade o nosso paciente ele tem que sobreviver para ter câncer de próstata.
Porque ele é sempre detectado Exato. bem mais assim, a pessoa mais... assim, justamente, porque mais velha, três né? quartos dos cânceres de próstata no Brasil aparecem depois dos 65 anos. É diferente do câncer de mama, Exatamente. né? Que Que cada mais vez cedo. aparece Mais mais cedo, cedo. né? A gente sabe, por exemplo, qual que é a principal causa de morte no paciente do sexo masculino acima de 40 anos? Essas doenças cardiovasculares. Então é uma brincadeira infame, mas é verdade. O paciente tem que sobreviver para ter câncer de próstata. Não adianta nada ele todo ano fazer a rotina no câncer de próstata. Ótimo, cuidar do resto. E não cuidar do resto. Exatamente. E aí entra parte de atividade física, alimentação, a parte de cuidar do estresse, Controle de né, o estresse. controle de estresse, que está cada vez mais, a gente sabe que está realmente... Né, Difícil. E tem aumentado a incidência de câncer de próstata, sim? Nós temos um últimos aumento da tempos? incidência. Por causa do estilo de vida, assim, né? Um pouco pelo estilo de vida. A gente sabe que a gordura, a alimentação rica em gordura tem uma incidência maior de câncer de próstata. Então, sociedades com alimentação rica em gordura está aumentando sim, principalmente no norte da Europa, um pouco os americanos. Também está aumentando a nossa sobrevida, então com o aumento da sobrevida... Chegou nos 65 já está correndo risco. Exatamente, vai até exatamente. Exato. Era até Chance- 70. Você tinha 5 anos para ficar doente. Virou 80, virou 15. Exatamente. Agora tá 100, Exatamente. tá 25, 35. É exatamente vai aumentando, isso. né? Então, é até engraçado. Uma vez eu fui dar uma aula, daí eu fui pegar um estudo de 1904 falando sobre câncer de próstata. Foi a primeira vez que descreveram a cirurgia, né? Ele falava assim, o câncer de próstata é uma coisa rara no nosso meio. Sabe quando você está lendo, você fala, mas por que é rara, né? Segundo tumor mais comum no homem, segunda causa de óbito, e vai virar a primeira em breve, dos tumores. Qual que é a primeira? Pulmão. Pulmão, câncer de pulmão. Mas no Brasil nós tá baixando bastante esse incidência, baixou muito a taxa de tabagismo, né? Aqui no Brasil Tem agora o cigarro eletrônico. E agora o eletrônico. Mas essa geração nós vamos pegar daqui pra frente, aqui um pouco, ainda não é Nós hora vamos falar sobre cigarro eletrônico num próximo aí, que já vamos até chamar, estamos já chamando uma especialista aí pra falar disso. Ainda não é hora, mas nós vamos pegar essa geração também. E daí o que aconteceu? Eu fui pegar lá, era um trabalho lá da John Hopkins de Baltimore, nos Estados Unidos, e daí eu falei, qual que é a esperança de vida de um americano ali do Nordeste dos Estados Unidos, né, em 1904? 47 anos. Por isso que é raro. Por isso que era rara. Então hoje não, hoje graças a Deus o nosso acesso à saúde, conhecimento, está fazendo com que a gente viva mais. Mas está aumentando a incidência de câncer de próstata por consequência. Como está aumentando a incidência de catarata, como está aumentando a incidência de tumor de intestino, tudo isso. Por quê? Porque você aumenta a oferta, né? Você aumenta a oferta. É mais ou menos isso. É o custo de viver mais também, né? Por isso que a balancinha de qualidade de vida e tempo de vida tem que estar meio que equiparado, mas né? Porque senão você só vai viver, né? A qualidade vai cair. Você está correndo mas, risco por exemplo, cada vez mais. Você acha que assim, né? Então, a gente vai tratar de uma faixa, né, mais velha, né? Dos idosos. Falta, então, um esclarecimento para esses idosos se cuidarem mais também, né? Eu acho que deveriam pegar mais nisso, ou... É difícil, né? Porque assim, é o que eu falo. Por exemplo, chega no meu consultório, acho que a Fernanda é a mesma coisa. Chega no meu consultório um paciente tabagista. Eu nem falo pra ele que ele tem que parar de fumar. O cara tem quantos anos? 70 anos, talvez. Hoje em dia ninguém mais fuma na inocência que o cigarro não faça mal. E a mesma coisa... É lógico que a gente reafirma, mas eu não sou muito chato. Olha, você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma alimentação saudável. Depois, hoje os idosos já tá. O pessoal tem informação suficiente, né? Duro assim, é que é difícil, não tem jeito. Você ter uma rotina de fazer atividade física, uma alimentação regrada, é muito mais fácil. Você comer errado é muito mais fácil você comer certo. A verdade é essa. Né? E muitas vezes, até isso é uma coisa que atinge nossa população diretamente, às vezes é mais caro você comer. Geralmente é mais caro você comer certo. Exatamente. Então, fazer uma atividade física. Mais é fácil você falar para um paciente, você tem que fazer atividade física. Daí ele mora numa casa que tem um quarto e só, moram 7 pessoas no meio de um lugar que não tem nenhuma área a céu aberto para ele fazer atividade. Então, assim. Trabalha de madrugada, dorme um período da manhã, depois à tarde, depois na hora do almoço já pega outro turno. Então, assim, é muito fácil. É muito fácil a gente falar. Você tem que ter uma vida saudável. Eu falo, a vida boa é no TikTok e no Instagram, né? Essa vida é linda, todo mundo assim, mas na realidade a gente tem que tentar adequar a nossa realidade. Então,
todo mundo sabe, mas não é tão fácil, não é só a informação. Exato. A gente tem que, às Condições, vezes... talvez. Condições, acesso. Uma coisa é você falar aqui em Rio Claro, ou aqui no estado de São Paulo, o paciente vai todo ano no urologista. Vai lá no meio da Amazônia, como é que ele vai conseguir todo ano no meio do urologista, ou no meio do sertão do Piauí? Então, não assim, tem especialista. Não tem especialista, é difícil. exatamente. Até que... E não tem médico, não é? E assim, e não vai ter. Não adianta fazer... Eu vou entrar em outra discussão, mas não adianta fazer 50 mil faculdades de medicina que não vai ter, porque é falta de condição. Falta de condição local. Então, assim, é difícil você conseguir transformar o que é o ideal para o que é factível. Sim. Né? E assim, na nossa realidade, pô, né, se eu não... Que nem eu tô meio parado agora na atividade física. Eu tô tomando umas brocas lá em casa. Mas tô voltando. Mas tô voltando. É sempre assim, né? A desculpa daquele que enrola é sempre assim. Tô voltando. Segunda-feira, volto. Toda segunda. O meu foi o dengue, né? O dengue me derrubou depois. Dengue em 2020. Cara de pau demais. Mas então assim, a gente tem que tentar. E mesma coisa pra saúde mental, né? Você, pô, o cara é policial militar. Lá no Rio de Janeiro. Estresse total. Estresse total. Né? Você pode tentar fazer o máximo para tentar melhorar o nível de estresse do cara, mas não tem. A realidade dele é outra. Né? Então, ou o cara. Ele, o cara não tá tranquilo, ele tem uma diferente. É diferente. Então, acho que é muito importante. As medidas de saúde são interessantes, as campanhas eu acho que tem que ter, mas muitas vezes a gente tem que analisar a realidade que você está lidando. Da região que você está, né? O local, assim, exatamente. Para você poder adequar e passar o tratamento necessário. E tem, por exemplo, assim, uma coisa que eu fiquei meio encafifada com isso. Que a gente ouve o nosso sócio falar, o Daniel, falando que aqui o SUS, aqui o tratamento de câncer de mama, aqui em Rio Claro é super, o Vanildo também veio, falou a mesma coisa. É muito que forte, é super, né? Bem organizado. Super. Né? E assim, eu queria saber, o de próstata. Também. Né? É assim também, porque assim, eu vejo que na época esse acolhimento das pessoas. Quando a minha mãe foi primeira-dama há 30 anos atrás, ela trouxe, era um vagão de trem, que as mulheres iam fazer o autoexame, ou aprender a fazer, ou fazer uma mamografia, alguma coisa assim, para tentar detectar o câncer de mama. Agora existe carretas, existe várias coisas. E realmente, aqui em Rio Claro, aí graças... Você falou os dois nomes, né? O Dr. Vanildo Prado e o Dr. Daniel Butos, eles realmente organizaram e fizeram um link muito legal. Então, assim, a fila de espera, né? Para o tratamento do câncer de mama, ou até para o diagnóstico, é muito ágil. No câncer de próstata é um pouco diferente. Eu não trabalho no tratamento cirúrgico, não tenho contato. Eu sei que quem faz uma campanha muito boa, muito legal, é o pessoal do AMI. Né? Eles têm uma campanha, mas é o ano inteiro. Eles fazem no mês do aniversário do paciente. Porque assim, para você poder passar pelo AMI, você tem que ter via cross. Então, algum posto de saúde tem que mandar para o especialista. E no caso da rotina do câncer de próstata, no mês do aniversário, o paciente consegue marcar diretamente no AMI. Então, assim, e tem até o slogan. Ganha um presente, né? Que é o filho que ama o pai, leva o pai ao AMI. Que na verdade é para o filho levar. E daí é legal que passa com o uro e passa com o cardiologista também. Então, assim, já faz uma check-up legal. E aí consegue pegar... E como o AMI daqui tá ligado a grandes centros... terciários, exatamente. Né? Eles conseguem drenar esses pacientes, essa demanda. Então, assim, funciona super bem, mas não tem o link que o Daniel e também, Fabrício, se a gente for parar para pensar, é assim, a procura da mulher é diferente. É diferente da do homem, né? A gente tá conversando disso agora, da dificuldade que é. E eu acho bacana, de repente, quem ama seu pai, leva ele. Porque você já está acostumando o filho a entender que aquilo é importante, que ele também vai precisar no futuro. E você está instigando alguém a mais a cuidar, né? Exatamente, né? Não então, só assim, a mulher. Não o cara ter a informação, guardar para ele e ficar quieto. Não, teu filho, você foi. Tá tendo a campanha, vamos te levar. E é muito importante. E normalizar isso, né?
vai se naturalizar. Coisa, exatamente. O filho leva, o E não é filho já fácil, vê, né, vê que não é Fernanda? nenhum bicho de 7 Exato. cabeças, já recebe uma informação ali de saúde. E assim, e foi o que eu falei, o medo, apesar de todo mundo ter, ninguém quer ter um diagnóstico. Eu sempre falo isso com meus pacientes, né? Eu falo, quando eu dou muita notícia de câncer, que é a minha especialidade, então termina vindo muito pra mim. E eu sempre falo, sentar na minha cadeira é fácil, dura sentar na cadeira, o paciente tá sentado. Porque se ele tá lá também é exatamente. por alguma razão que aconteceu. Eu sempre né? falo isso pro paciente, falo assim, é um diagnóstico que ninguém quer ter. Não. Ninguém quer. Você quer que eu chegar no seu médico e ele fale, tá tudo ótimo, daqui a um ano você volta. Mas a gente tem que saber que apesar de ser um diagnóstico que ninguém quer ter, que todo mundo foge, a gente sabe que quanto mais cedo a gente encarar, e o câncer de próstata tem um problema muito sério, porque o câncer de próstata ele não tem prevenção primária. Então, assim, não tem poucas coisas, mas muito que tem isso que eu ia muito te pouco. perguntar. Não tem assim, se você não fumar, que nem no câncer de pulmão, não tem isso. você não vai ter câncer de próstata. Até tem, você comer pouca gordura, atividade física, não ser obeso, até diminui, mas é muito pouco a influência que tem essas mudanças de hábito no câncer de próstata. Então, o que nós temos é prevenção secundária. Tá. E a prevenção secundária depende do paciente procurar seu médico. Depende do paciente. E aí até fala... A partir de quantos anos que ele tem que começar assim? Aí. Porque assim, tem aquela dúvida. Criança vai no pediatra, o menino, por exemplo. Porque a menina sabe que depois da Tem que ir no pediatra, começa no ginecologista. ginecologista, depois do ginecologista, vai seguindo. O menino é pediatra. Deus. E sumiu. Então, entrega a não é Deus. Não tem nada. Porque você a gente não tem filha. Não temos, Vocês também não têm Não, filho não tem homem. filho menino. Mas assim, Mas o homem fica... ele Deus dá. saiu do pediatra, daí daí acho que até fica mais tardio pra sair do pediatra. Sai do pediatra com 20 anos. Mas eu por falo, exemplo. quando nas minhas palestras, eu sempre falo isso, falo assim, o homem sai do pediatra e entrega a Deus. E daí com 40 e poucos anos, aí Vai lá. vai no urologista. Não tem um médico nesse meio termo? nesse meio Teoricamente, caminho? homens. existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para o urologista assumir essa função. É porque a saúde deveria, né? Assim, eu acho legal, ou pelo menos um clínico geral. Talvez é porque, sim, como eu faço muito já sou meio especializado, então talvez não seria o médico ideal para fazer a rotina, mas talvez o urologista geral, sim. E cuidar, e não novamente, para fazer ele sobreviver para chegar na hora de começar a rotina do câncer de próstata. Sobre a rotina especificamente, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza o seguinte: paciente com história familiar, afrodescendentes, obesos, comecem a rotina com 45 anos. O paciente que não atingir nenhum desses critérios de risco, 50 anos. Isso é que a sociedade brasileira fala, que ela segue a sociedade europeia. Eu não concordo muito. Você acha que mais cedo Eu deveria? acho que é o seguinte, eu falo que o que a sociedade americana fala, eles falam o seguinte: com 40 anos, você senta na frente do seu urologista, todo mundo, e vocês decidam quando vai ser. Porque assim, 45 é ótimo, 50 é ótimo para a população, mas eu já operei câncer de próstata com 42, já operei câncer de próstata com 41, operei com 39 uma vez. Mas esse foi totalmente fora da curva. Então assim, senta com o seu urologista. Pede um PSA, mas o PSA só serve? Não, mas tem alguns estudos que mostram que o PSA inicial com 40 anos por baixo... Uns exames pra rastrear, pra ou ver mesmo, como é que você tá, né? O coração, e aí você tudo. sente o acompanhamento. O paciente, você olha pra ele e fala assim, né? você não tem história familiar, mas você tá meio sedentário, a gente sabe que aumenta. Vamos fazer um exame de toque. É um exame de 3, 4 segundos. Gente do céu, não exame... vai acabar com a masculinidade de ninguém. Nenhuma. Não vai machucar ninguém, pelo amor de Deus, né? Não E é assim, também. então eu acho 40 anos, procure seu urologista, ou até o seu clínico geral, e você discute com ele, fala, eu vim aqui para saber se tá na hora, se não tá, numa dessas... E você tem muitos pacientes que te procuram nessa faixa etária Bastante. Você já tem conseguido fazer esse trabalho? Eu tenho bastante paciente que me procura exatamente com 40 anos, e aí posso falar, tem alguns que eu chego lá e falo, meu amigo, fica tranquilo, daqui 5 anos você volta. Porque se você não tá vendo nada, não tem por que fazer não a é um pessoa paciente ficar de indo, né? risco, ele já tem um exame, às vezes um exame prévio mostrando que não há um risco realmente para o câncer de próstata. Então daqui 5 anos você me procura. Ou hoje em dia, e é muito legal, tem paciente que fala, não, doutor, tá na hora, vamos fazer. Mesmo você não tá... Porque eu acho que começa a ter tanta informação Exatamente. que a pessoa fala, eu vou cuidar da minha saúde. Exatamente. Porque... Tem os de serviços, aí eu acho que são de serviços, que teve uma nota no ano passado do Ministério da Saúde,
não quero entrar em política, mas falando, desencorajando a rotina do câncer de próstata. Como assim? Se tem as campanhas, não é uma coisa meio... Putz, é uma discussão. Essa é uma Né? discussão. Porque se Esse eles muito fazem a contraditório. campanha, porque Mas a geralmente o campanha governo faz a desencorajava? campanha. Não é uma E uma campanha, mas campanha- era uma portaria do Ministério da Saúde. Ah, uma portaria. Isso aí foi uma discussão, né, em congresso, em meios urológicos, porque na verdade Vai ver que é pra... você pode pegar números e avaliar o número do que você quiser. Você pode pegar... Com certeza. Você vê, você opera o câncer de próstata, mas a cada 6 cirurgias que você faz, realmente você fez diferença na sobrevida em um paciente, então você está onerando muito o sistema. Então é uma discussão muito grande. E aí... Depende do lado que você está olhando. E, novamente, eu não querendo entrar em política, mas assim, isso aqui está custando muito o governo. Porque a gente sabe, tem aquela história dos 2 meses, fez um diagnóstico, você tem que operar o paciente. Então isso, eu acho que é um desserviço. Aham. Porque, tudo bem, se a gente conseguir salvar um paciente de 10, já fizemos já diferença. salvou. você vai vai querer. ser 100%. Exatamente. Vai ser 100%. Exatamente. E aí que eu bato muito nessa tecla. Temos que fazer rotina. Precisa fazer biópsia, faz biópsia. Precisa operar, precisa radioterapia, precisa tratar, vamos encarar. Porque, na verdade, a gente quer que o paciente não só sobreviva, mas também tenha uma qualidade de vida. Exatamente. Não adianta nada você também postergar uma vida com paciente de sofrimento. É lógico que qualidade de vida é uma coisa muito relativa. Muito relativa. Mas não adianta nada você ficar investindo num paciente que realmente você já não consegue mais dar qualidade de vida mínima para ele. Então, temos que tratar com qualidade. E para se tratar com qualidade, esse paciente tem que ser identificado. E esse tem que ser identificado e ser tratado. Então, é por isso que nós, da sociedade, posso falar, sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente sempre bate nessa mesma tecla, que é assim, tem que tratar sim. Tem que tratar. Porque na população, é a mesma história dos 45, 50 anos. Por que para 50 anos, para a população é ótimo, você joga no estudo, perdemos 2% dos pacientes. Agora, mas o paciente que é esses 2%, para ele vira 100%. Vira 100%. Então, assim, por isso que eu acho que, se possível, sim, começa com 40 anos, mesmo que seja para depois só para ter uma informação, e vai cuidando da sua vida. E aí, junto com a parte da próstata, a parte do cardiologista, o clínico geral, a parte da você ter uma orientação até da saúde mental. Exatamente. Eu acho, eu brinco, nós, e eu vou me pôr no meio dos pacientes, nós temos um preconceito muito grande com a saúde mental. Você falar para um paciente que vai passar no psiquiatra, ele lê a seguinte frase: ele falou que eu sou louco. Eu não sou Exatamente. louco. Ele falou que eu sou louco. Que a gente está falando de saúde mental. As pessoas focam na doença mental. Eu até brinco. E eu vou falar que é uma coisa muito legal. Eu pensava assim. Eu saí da faculdade, médico, pensava assim. Imagina, cirurgião de cirurgia grande. Mesmo. A vida me trouxe a sabedoria, né? Mas hoje eu sei o quanto é importante. E tem vezes que é um tratamento mútuo. Você... E por exemplo, Fernanda, se eu chego lá e falo assim, não, eu quero ver como está a minha saúde mental. Porque eu posso achar que eu estou muito bem e não estou. Pode. Tem tratamento assim? Como que é feito? Ou não? Você faz uma avaliação das pessoas e olha, não, Mônica, você está muito bem, tudo bem. Você pode ter uma tristeza, uma coisa, né? Porque eu falo, às vezes você está uma tristeza, você não sabe se é depressão, se é alguma coisa. É uma avaliação, Mônica. Isso acontece. Às vezes, o que chega no consultório, que às vezes não é transtorno, mas que é desencadeado, término de relacionamento. Tem muito isso? As pessoas, às vezes, terminam um relacionamento e sofrem, obviamente, e é esperado que se sofra, né? E aí elas vão em busca de achar que está com uma depressão. Na maior parte das vezes não está, né? Foi um fato pontual e aí a gente consegue ir acompanhando. Mas a gente precisa desse primeiro passo. Eu preciso dessa avaliação. Eu digo que aí, de novo, a gente tem esse grande problema. As pessoas não procuram quando está começando, quando é uma coisa... Mesma coisa. Exatamente. Aí, depois que já está num nível que é visível, né? Até falo, você acha que uma pessoa que está morando na rua, que está totalmente desorganizada, falando coisas desconexas, você acha que essa pessoa está indo no psiquiatra? Ela não está indo no psiquiatra. E não vai também. Não vai porque ela não se vê doente. Crítica. Né? Muitas vezes, assim, o que eu vejo é a pessoa que
que tá bem ainda, que tá percebendo alguma coisa, é legal ir, porque eu acho que é importante saber o porquê que aquilo está acontecendo, né? porquê que aqueles pensamentos estão acontecendo, porque alguma coisa. Mas, de repente, a pessoa que já é mais comprometida ou alguma coisa, ela não aceita. E se você falar, você tá louco, brincando, ela vai levar aquilo como se fosse um insulto, me chamou de louco e não sei o que mas... essa pessoa tá pensando. Mas, por exemplo, eu que pego infância e adolescência, às vezes eu pego um quadro de esquizofrenia que está abrindo, ali por volta dos 14, 17 anos. E daí você tem que avisar a mãe e o pai. Não, e aí é muito diferente o prognóstico. Eu tenho um paciente que eu fiz diagnóstico de esquizofrenia na adolescência e fez faculdade e trabalha. Tá? Mas não tentou matar ninguém, assim, não. Não, mas aí é que eu estou falando, é diferente, porque a gente tá sendo tratado. Porque começou desde o início. Eu não vou falar que é uma doença que não vai ter consequência, mas aí volta aquela questão da qualidade de vida, né? Eu acho que isso até dá dignidade. Sim. Você toma seu remédio direitinho, você trabalha, você faz as coisas, então faz muita diferença. Mas essa pessoa outras doenças, então, né? Sim, porque daí as pessoas vão nas drogas. Aí eu tenho 2 problemas. Eu tenho o transtorno mental de base e mais a complicação do uso de droga. E o problema da complicação do uso de droga é a marginalidade. Porque daí eu fico agressivo, porque daí eu vou roubar, aí eu vou ficar na rua, né? Então, assim, as consequências social, né? As consequências para a sociedade saem bem caras. Bem caros, é. E assim, o problema é bacana isso. A pessoa com 16, 14 tal anos foi diagnosticada, tratada e é acompanhada. Mas a minha preocupação é assim, essa pessoa ela tem que ser acompanhada sempre. Porque se um mês ela tá achando que tá boa, tô bem, hoje eu não vou tomar esse remédio. Uma hoje. esquizofrenia Amanhã também teria não, cura? depois não, e aí? Não tem cura. Esquizofrenia não eu lembro, nenhum transtorno mental a gente fala em cura. A gente fala em acompanhamento, controle e acompanhamento. Eu lembro da história do atirador do shopping. Porque eu estava na faculdade, ele era um aluno de medicina da Santa Casa, eu estava lá na Escola Paulista, e quem cuidava dele era o Pita, que era um professor meu lá da Escola Unifesp, Paulista. E quando teve todo aquele rolo, putz, foi todo mundo em cima dele. Como assim? Deixou o moleque, não sei o que. E na verdade, na época ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia, realmente ele é um paciente bem comprometido. E o profissional que cuidava dele falou assim: olha, os pais têm que ficar em cima desse menino. Ele não pode, os pais eram de fora, não sei o que. E aquele negócio, todo mundo tem sua vida, né? E daí o que aconteceu? Os pais deixaram. Deixou acontecer tudo aquilo. Né? Então, é um paciente esquizofrênico, realmente, eu não tenho experiência para falar sobre esquizofrenia, mas assim, ele é um paciente que requer cuidado, e o cuidado é cuidado intensivo. Não dá para você deixar um esquizofrênico, né, Fernanda, estabilizando medicação, porque ele não estava estabilizado, sozinho no apartamento de São Paulo, com ideias suicidas, homicidas, então assim, exatamente, então assim, e assim, quando o paciente começa a ter os primeiros sintomas, né, que a gente fala da esquizofrenia, ali a gente tem uma boa oportunidade de tratar, porque dá muita ansiedade e muito sofrimento. Depois que ele se adaptou àqueles sintomas, aí fica muito mais difícil, né? Porque imagina, a gente acabou entrando na questão da esquizofrenia. Na esquizofrenia, você tem alterações da percepção. Então, eu começo a ouvir vozes, eu começo a olhar e achar que você está falando de mim, eu começo a ter cismas, estranhezas. E o próprio paciente se estranha no mundo, ele percebe uma coisa muito ruim. Mas aí, por ele ter essa sensação ruim, é um bom momento de você conseguir intervir. Tá. Depois que eu já me adaptei, e aí eu já tive a certeza de que as pessoas estão contra mim, etc., fica muito mais difícil eu intervir. Entendi. E tem uma idade que começa a esquizofrenia? Tem isso já ou não tem idade para isso? Tem, né? Na verdade é adulto jovem. E aí tem vários outros fatores também, né? O uso de maconha. A maconha sintética, né? Que agora é não é mais a maconha da plantinha, né? Eu até falo que eu não consigo acompanhar o número de drogas que são lançadas. Não, é assim... Eu vi dia desses um negócio daquele zumbi, daquele... Meu Deus, é uma coisa assustadora. É uma indústria. E ganha muito dinheiro. E vira muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, né? Olha que interessante, né, Mônica, Aline? Como as duas coisas são.
queria falar que nós começamos falando de preconceito. Agora, né? E nós continuamos falando de preconceito. Exatamente. E assim, é lógico, a esquizofrenia é um extremo, não tem jeito, mas assim, o paciente tem o preconceito de procurar saúde mental. Exato, são duas, né, dois tratamentos que são... Não, e até... Que são demorados, né? E até eu acho interessante também a gente abordar que, assim, as pessoas acham que criança não tem problema. Imagina, criança não tem que pagar boleto, criança... E assim, eu falo que ninguém adoece da noite pro dia. De novo, entra naquilo. Você já vem com algumas coisinhas de pequeno. Então, se a gente perceber que nosso filho... Nossa, falar só disso, gente, pelo amor de Deus. Vamos chamar. Minha cabeça tá assim, ó. Se a gente percebe, né, na criança ou no adolescente, assim, já alguma esquisitice, eu acho que seria bom fazer um rastreio, né? Acho super importante. Mas eu acho super importante. Não é mineiro de falar, nem esquisitice, as coisas meio estranhas. Porque seria muito interessante, né, você já acabar com esse preconceito também. Quer ver uma coisa que a gente já tem bem estabelecida? Crianças que têm ansiedade de separação, de não conseguir dormir fora do quarto da mãe, de chorar, não conseguir dormir bebê, fora. Já começa cedo, então. Bebê não, mas eu digo assim, tem uma fase 3, que as crianças gostam anos. de brincar muito. 7 anos, 10 anos. Aí aquela criança quer muito ir dormir na casa da amiguinha, não tem essa história? Tem. Sempre tem uma A minha outra. já saía com a bolsa. Toda vez que saía, ela levava a bolsa. Mas isso é saudável. Que bom. Então, e aí aquela criança que chora e a mãe tem que buscar, já é um sinal de que não consegue se desapegar. Que tem um quadro ansioso ali e que está associado a um quadro de pânico na vida adulta. Entendi. Então já tem, assim, alguns gatilhos que a gente consegue identificar de pequenos. O paciente que a gente estava falando de esquizofrenia, quando você vai ver a vida pregressa dele, ele tem esquisitice na infância. Ele tem gente estranha na ele infância. Não é um paciente muito sociável, não é uma criança sociável, que tem muitos amiguinhos. Então, assim, tem várias questões que você já pode estar olhando e acompanhando. O paciente né? Mas a gente, como mãe, a gente não tem essas informações, né? Você acha que vai passar, você acha que às vezes é uma birra. É birra. Você acha, né, que, né, eu fico pensando aqui, quando eu me separei, né, do meu marido, as minhas filhas ficaram super ansiosas, né? E aí, foi muito engraçado, porque a gente não presta atenção, né? Agora fica vendo as coisas na cabeça. Não, que elas são maravilhosas, tá? Sim, nenhuma ficou graças da mãe. Mas as duas, na mesma idade, tiveram o mesmo problema. Caiu o cabelo. Uma com 8, depois a outra 3 anos, mas 8. Eu levava em médico, levava um monte de coisa, ninguém sabia. Tufos e tufos e tufos. Tadinho. E foi logo depois disso. E a gente, né, aí não seria associou que era a separação. Um momento de levar, né? Sim. No médico para poder olhar de perto, vamos ver se isso não desenvolve outras coisas para frente. Eu acho que cuidado, né? Um alerta. Outra questão é que o tratamento, o acompanhamento, não necessariamente você precisa remédio, né? Não necessariamente. Aliás, principalmente na infância, a gente usa pouca medicação. O acompanhamento muitas vezes é muito mais terapêutico no sentido de psicoterapia, terapia ocupacional, ludoterapia, é outro tipo de abordagem, né? Mas é importante ter esse cuidado. O ideal é, de novo, né, quando a gente fala ali da pediatria, é fazer esse acompanhamento, essa orientação para a mãe. Porque eu falo que às vezes a gente fica muito preocupado com o peso, se ganhou peso, se cresceu. Só que existe uma outra abordagem do comportamento, dos relacionamentos, que também fazem parte da saúde, né? Até a relação com a mãe, a questão da amamentação, né? Algumas mães vão ter mais facilidade, outras vão ter dificuldade. Como que você vai abordar isso de uma maneira que a gente diminua o sofrimento, tanto da mãe quanto do bebê, né? Mas tudo isso existe. Agora a gente precisa compartilhar os conhecimentos. Exato, Não, e tem também uma coisa, né? Você falando de jovens ou de filhos e não sei o que lá, você está falando, e eu estou pensando também no programa do homem, não sei o que lá, tal. Hoje em dia tem essa coisa dos meninos quererem ficar muito forte, muito... Sim. Aí eu vejo umas coisas na academia. Meu, o moleque puxando aquele peso vai explodir, tá quase explodindo as veias. Um monte de porcaria também, né? Tá que aí pode gerar um câncer de próstata, e né? E assim, fica se olhando broxar. no espelho, fica se olhando no espelho o tempo inteiro, fica se achando lindo. É aquele negócio do narcisista, é o negócio de tomar bomba, é o negócio de não pensar no que isso vai virar. Vai gerar.
lá pra frente. O que faz? Dá uma surra nessa molecada? Dá uma corda... Mas aí chega nesse ponto, né? Eu converso muito que a gente vai ter que repensar como sociedade, tá? Porque vocês devem saber, quando a gente era criança, você brincava na rua, Isso. a mãe nem ficava sabendo das Voltava tudo estripulinhas. ralada. Não sabia que da Minha onde mãe que nem tinha sabia onde eu vindo. tava. O que a gente faz com as crianças hoje em dia? Presas. Celular. Tranca. Dentro de casa. As crianças estão ficando Cheia com de dificuldades energia. motoras, porque como a gente pulava muro, subia bicicleta, subia em árvore, então a gente desenvolvia uma parte motora que é muito importante. Fora a questão de aprender a se relacionar. Socialização. Batia, apanhava e não podia contar pra mãe e pro pai, porque senão apanhava de novo. Apanhava de novo, né? Então, mas a gente aprendia a resolver conflitos, a gente relacionar. criava problemas e conseguia resolver problemas. Hoje em dia, o que acontece? A gente protege demais, os pais interferem muito na resolução de problemas. Então, ai, meu filho brigou com a fulana. Verdade. Vou E na lá escola também. vou lá na mãe da fulana, porque seu filho fez isso, fez aquilo. odeio Aí essas as mães se odeiam, mas as crianças ficam de boa, Não, viu? então, minha pai sempre falou isso. Ou então vai briga de brigar com o criança, ninguém se professor, mete, né? deixa Ou as vai crianças brigar com Vai o brigar com o professor. professor, que eu acho um Isso, absurdo. mas é essa Porque também. a partir do momento que seu filho tá lá com o professor, quem é a autoridade é o professor, né? É. Você vai E a gente vai desautorizar. criando vazios na vida dessas pessoas. Elas não têm aquele desejo. Ah, eu tenho um desejo, nem tive o desejo, minha mãe comprou, meu avô me outro- deu. Aham. E aí eu vou cair aonde? Nas drogas, vou cair nessa questão Na do fraqueza, corpo, né? do concreto, eu falo, do concreto. A droga é concreta, Isso. essa questão É. estética é concreta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É. Que as crianças precisam aprender a resolver problemas. A gente tem que acompanhar, mas não fazer por elas. Só que a gente acaba se perdendo aí no caminho, muitas vezes a gente faz por elas. E aí eu vou tendo problemas e problemas e problemas. Isso Isso mexe com a aceitação, né? Infelizmente, por incrível, né? Porque o abuso de hormônio é uma coisa antiga, né? Então, Isso e chega, era antes no da final nossa a conta época, chega, né? E assim, chega. Às vezes chega bem antes que o final, né? Que foi bem Lembra, famoso. teve um Meu Netinho, netinho que teve câncer teve de... adenoma câncer. hepático. Tá vivo? Não sei, sabia? Não, acho que ele Mas- morreu. Não, não, sei. tá vivo, acho que tá Eu vivo, não acho que tá sei, vivo. mas é que eu lembro Eu lembro, ele de ficou impacto, né? enorme. Ele era pequenininho, cantava Mas- aquelas músicas bacanas. De repente virou um... Mas eu acho, Ficou e sem aí voz. talvez eu esteja falando demais, mas nós médicos somos um pouco culpados disso. Cada vez mais, porque antigamente como é que o cara conseguia a droga? Ia na academia, chegava do lado do cara, o outro cara da academia, ó, trouxe um negócio do Paraguai aí, não sei o quê, Veterinário. os veterinários, não sei o verdade. quê. Hoje não, hoje tem médicos que prescrevem. Verdade. É, anabolizante. E assim, e assim, né, tem algumas pseudo-especialidades, não vou entrar em detalhes, mas assim, que vivem do uso de hormônio. E assim, então, meio que... O chip da Se- beleza. Ai, da beleza. chip da Tal do- beleza, Tal do gente. chip da beleza. Ai, Vamos eu- trazer uma aqui que usou o chip Vamos. da beleza e perdeu um rim. Perdeu um rim. Ela perdeu um rim. O chip, Exato. Durante o uso da chip da... O chip da beleza, nós, assim, né? Como eu falei, nós fazemos um podcast lá da SBU, nós abrimos um podcast sobre isso, sobre na verdade, de testosterona injetável, porque é mais pra homem, né? Ligado a Mas tem mulher injetando também, que é Tem, umas cavalona. O paciente chega pra mim e diz, não, doutor, mulher, eu fui lá num tal médico, ele falou que eu tava com a testosterona baixa. Mulher não tem testosterona! Pois é, gente. É baixa, tá normal. Eu fui. Bom, tem que ser mulher mesmo! Eu fui numa Mas ela vai ginecologista. com a voz grossa, hein? Eu Fala sério, sou, ela assim, chega tá vendo com a a minha voz grossa. caixa? Eu sou muito forte. Forte, né? forte, sério. Ela falou assim: não, você tem que colocar 3 testosterona e 5 gestrinona. Que é um nome de testosterona também. Aí eu virei e falei assim: não vou colocar isso. Graças a Deus eu tenho Ainda esse bem, discernimento, Ah, né? mas Porque a quem gente não tem, pesquisa. Mas é difícil, sabe por quê? Porque dá uma sensação, né? Dá uma sensação boa. A medicação de testosterona dá uma sensação Ah, mas durante boa. um tempo, né? Só no início. Mas é por isso que é É, droga. por isso que é droga. É droga também. Tem aquela euforia Eu do sempre início digo- e depois eu vi Aí que as mulheres, escravo. ai, eu tô. Aí eu falei, ai, tá caindo meu cabelo. A outra foi lá com uma ferida que não fechava, era da testosterona. Essa que a gente vai A trazer, outra ela com a perdeu genitália um rim. gigante. Ela perdeu um rim usando o chip da beleza. Daí ela colocou outro.
Ela tirou aquele e colocou outro. Mas é E difícil. continuou piorando até a hora que ela falou, acho melhor tirar. Gente, Depois que o negócio... ela vai vir falar com a gente. Mas é sobre isso. difícil, é uma questão difícil, porque realmente o paciente se sente bem, tem um ganho, né? De energia. De massa muscular. Exatamente. Tem um retorno, né? Você quer emagrecer, fortalecer. Passando dos 50 e poucos anos, entrando na menopausa, Difícil de emagrecer. queda de força, perde massa muscular, libido lá Libido embaixo. não existe. Você injeta uma testo, ele vai achar que mudou a vida dela. A nossa instrumentadora lá de São Paulo, a gente tem dificuldade, ela usa. De falar pra não usar. E ela fala, não, mudou a minha vida. Só que você tem a longo um preço. prazo, Tem um preço. Tem que ter Tem essa um preço. escolha, né? Isso. E eu falo, a gente com essa idade, nossa, agora é difícil. Eu vou falar que envelhecer não é fácil, não. Né? Você vai vendo seu rosto já não é igual. Tem gente que faz qualquer negócio, né? E eu acho que os homens também. Sim, cada vez mais, na verdade. Cada vez mais. Os homens estão muito também vaidosos. E Viagra, hein? Só pra gente, porque a É. gente já tá assim, no limite do nosso tempo. Viagra É bom? Qualquer um pode usar. ou A não? meninada, porque eu ouvi falar que a meninada tudo tá usando. Tá Viagra, usando. não dá Por que mais. esses meninos estão usando Viagra, gente? É o Pode medo usar. de falhar. Pode Gente, poder. pelo Mas com 18 20 anos, falhar, 20 anos tem falhando, medo mesmo. Mas a causa é a ansiedade. Geralmente a causa de falha, né, nessa idade é a ansiedade. É a porque não tem esquisitice problema, de... Não, é a ansiedade, aquela coisa do como vai ser o meu desempenho, o que a menina vai Tem que achar, abafar. vai não sei o quê. E aí a cabeça fica trabalhando aqui em Tadinhos. cima, não trabalha lá embaixo. O poder usar, quase todo mundo pode. Quem não pode realmente é uma gama pequena de pacientes cardiopatas que tomam, e não são todos cardiopatas, uns que tomam um remédio específico, uma classe de remédio específico, porque a associação dos dois pode dar morte súbita. Opa, peraí, Que foi, né? isso Toma cuidado. que foi isso que aconteceu lá no começo, Tá. porque não sei quem tomou Viagra morreu. Na verdade, Dá tomava os problema no nitratos. olho também, não Pode dá? dar, e pode dar alguns, mas assim, que realmente não pode tomar é o paciente que usa nitratos, nitritos do coração, ele não pode. Tem que tomar cuidado. Agora, quem deve tomar é uma coisa, aí já é uma discussão muito maior. O que está acontecendo? Aconteceu, já vem há algum tempo, né? Aconteceu, um cara jovem toma um Viagra, que não dá dependência química nenhuma, mas ele causa uma dependência psicológica. Ah, E daí, o que ele liga? Eu só tenho uma ereção satisfatória se eu tomar um Viagra ou um Cialis. eu fico tranquilo também, eu não tenho que me preocupar. Exatamente. Então você tira, chama efeito bola de neve isso. Puta, será que eu vou ter uma ereção? Se eu não tomar o Cialis, eu vou ter uma... Não tem ereção. Então, na verdade, você causa um problema. Porque realmente um paciente jovem, na sua maioria, não vai ter problema de ereção nenhuma. Não. Mas tem a pressão, tem a necessidade de provar a masculinidade, tem a necessidade de falar, eu sou o cara, né? Então, assim, daí ele começa a usar. Daí ele não consegue ter uma... mas tem alguma coisa realmente fisiológica não deixando ele ter ereção? Não, Não, a é um cabeça problema ansioso, mesmo, um problema que causa uma dependência psicológica. E é um problema de saúde grave, porque daí é difícil você tem que realmente fazer uma desensibilização, um tratamento mais prolongado para ele realmente ter uma vida saudável, sexual saudável, sem o uso de medicação. De Viagra. Mas daí, geralmente, entra mais do lado da Fernanda. Que Aí ele vai ter que ir lá. Então, Nós se temos tiver alguém lá que está passando esse problema, né? Procura a doutora Fernanda para Eu desmamar acho, do Viagra, tem que- né? É, exatamente. pelo Não amor pode de Deus. ficar dependendo de remédio, E ó, né? nós chegamos No assim nosso limite, no né? limite. Então a gente já tem que começar. Conversa é boa. Vai A longe. gente vai ter que chamar um dia a Fernanda aqui pra falar só essa parte que eu Das adorei, esquisitices, das né? esquisitices da Mônica. Minha não, graças Não, a Deus. esquisitice que é do jeito que Eu a não sei Mônica como fala. que eu não tenho Mas a esquisitice, Mônica né? também, você tem umas Poderia. esquisitices. Todo de mundo perto- tem. Pensa que você não tem. Ali, de perto ninguém é normal, né? Eu Ninguém, sempre né? falo, de perto A ninguém é Mônica, normal. então, de perto de longe, menos ainda. Fica essas Um esquisitices ser meio mineiras. estranha. Essas esquisitices mineiras da Mônica aí. Fernanda Eu Mineira sou também. mineira né? Também é Tá mineira? vendo? Ih, ó, Tá esquisitice vendo? com esquisitice Eu dá sou mineira. certo no final. E aí? Mas, ó, lá. assim, Foi- conversa é pra horas e horas. Falar sobre saúde masculina, saúde mental, Mental. misturar os dois. É. Caldeirão vira... Não para, né? Você tem sempre uma pergunta, eu tá? acho que... vou fazer a pergunta, mas eu acho que é isso, né? São duas especialidades que têm muito preconceito e Isso. que hoje está muito em alta. E precisa de carinho, e precisa de atenção. Exato, Né? né? Que em qualquer idade. Se né? uma Em mãe qualquer estiver idade. insegura com seu filho pequeno, já levar para olhar, né? Não precisa tomar remédio, Não. não é assim, né? Os homens, vamos lá,
40 anos no doutor, né? Então... Tá durando mais, ó. Tem Tá que pensar durando- o seguinte, a partir dos 40 já tem que começar a se cuidar. Se quer viver até os 100, até os são 60 aí, anos de cuidar. Exatamente. Na verdade, a gente tem que começar a se cuidar antes. Não, Antes, exato. lógico, Fazer exercício, que nem o Fabrício vai começar é. hoje a fazer, né? O meu Hoje mestre- ele vai na academia. Meu mestre tá atrás de mim, como o kimono tá guardado e eu não tô usando. Mas você Não, também, eu- Fernando, você tem que pegar na mão dele pra ir nos especialistas, pra fazer um check-up, ou ele vai? Não, ele vai. Só pra atividade física que eu tento, mas, né? É mais difícil. A cara dele, cara dele. Não tem nem o que falar. Mas, gente, ó, eu vou ser muito sincera, eu não gosto de fazer atividade Também não, física. também não. Odeio, Odeio. mas Eu eu adoro. faço 3 vezes por semana. Eu falo que eu sigo a recomendação de 150 minutos da OMS. Dá a E hora a minha semanal. personal deve até, vou falar com ela, mas eu não gosto. Mas eu sei que tem que fazer. Daí até falo, fazer. como é que eu vou virar pro meu paciente e falar, e se eu não faço? No final eu gosto, mas o ir sempre Isso, é é difícil. É aquilo. A atividade física é um tratamento. É uma tratamento. terapêutica. Não total. é? É um tratamento para a cabeça, o corpo, os hormônios, tudo. Então, a gente não tem saída. Não tem muitas- saída, e exatamente. muitas Acho que não é vezes- opção. Não é entendeu? opção, O que eu né? sempre oriento meus pacientes, Mônica, e assim, é o que eu faço, tá? É você tentar achar algo que te dê prazer na atividade física. Porque assim, não adianta, legal foi churrasco. Isso que é legal. É verdade. Ficar tem que ser deitado, real. comer uma assim, pipoca. mas assim, você tem que ter algo que vai te dar prazer e vai te fazer bem. Então, o meu é dança de salão, por exemplo. Vai fazer Eu dança de adoro salão. também. É. Não é que nem eu treino jiu-jitsu. Putz, é o que eu gosto. Eu jogo um basquete de vez em quando, que é uma coisa que eu gosto da minha infância. Então, assim, agora você fala assim, Fabrício, você vai fazer corrida de rua. Não vou. Se você detesta, não sai um passo. A Fernanda quis parar o carro mais longe agora, que eu falei, não, para na porta. Ele- Eu nossa, odeio andar. Eu odeio andar. Então, assim, a gente tem que tentar. Vamos levar ele pro caminho da fé? Levar ele pro caminho da fé. Não, mas manda o Daniel no meu lugar. Mas é verdade mesmo. Mas o bacana que você falou, Fernanda, é que realmente, eu também não sou a Mônica, eu sei que gosta Eu de ir na adoro, academia, eu ela se gosto. prepara. Eu vou ela- todo dia. Ela fica pensando, ai, que eu vou... Eu não, Quase eu quebrei penso minha assim, costela outro ai, dia. que saco, tem que ir na academia. Mas depois que você sai, a endorfina, bem. eu acho É. que tudo libera tal. Não a testosterona, né? A endorfina, ela libera tal. E você sai Se bem. sente Você bem. encontra pessoas, você conversa, você bate papo, você não sei o que. É um social que É, você precisa tem ter tudo. também. É. E é isso Mas mesmo. vamos para a última pergunta para cada um, né? Isso. Deixa uma mensagem para as pessoas. O que você acha importante? Vocês acham importante falar? O que eu acho importante é que a gente tem que viver bem. E quando eu digo a gente viver bem, ele é bem em todos os sentidos. É você ter uma vida harmoniosa, uma relação harmoniosa, né? Acho que vocês viram, né? O que vocês viram hoje é meu dia a dia, né, Fê? A gente tem uma vida, realmente eu sou um abençoado por ter uma relação que me faz bem. E é importante isso, né? É importante você ter um dia a dia bem, você trabalhar com o que você gosta, você diminuir, né? Porque, pô, você chega em casa só problema. Não, né? Então você tem que ter uma vida leve, uma vida saudável, fazer tudo aquilo que nós falamos, atividade física, tudo, e ter a consciência. Eu acho que a crítica é o principal. Isso aqui não tá legal. Por exemplo, eu tenho essa obrigação que eu tô fazendo, não tá me fazendo bem. Bom, então para com isso aqui, vamos procurar um outro caminho. Isso pode te fazer, lá na frente vai te dar vai repercutir alguma coisa favorável. Então é isso. Você tem uma consciência de que a gente tem que cuidar dos nossos corpos e cuidar da nossa mente. E tá aqui a Fernanda para falar sobre isso. E você realmente viver numa harmonia. É lógico que é fácil falar, é super fácil falar, é difícil você atingir isso. Mas você tendo uma harmonia no trabalho, uma harmonia na sua vida, suas relações sociais, uma harmonia na sua relação amorosa, sua relação afetiva, você com certeza consegue construir um futuro aí bem mais saudável. Muito bom. Eu concordo, né? Eu acho que a grande dificuldade é o famoso equilíbrio. Mas a gente nunca pode desistir. A gente cai, levanta, vai, começa de novo. Mas é o equilíbrio, é isso que vai deixar com que a gente se sinta bem. Então, eu acho que essa busca aí pelo equilíbrio, pelo bem-estar, como o Fabrício falou, que eu acredito que andam juntos. Ela me chamou de Fabrício, eu vou tomar bronca já. É sempre assim. Quando chama assim, Marcelo, já sabe. É briga, Fernanda, já sabe que vem Não, já bucha. estiver brava aí, é Fabrício Fabrício Magal de Magal de B7.
E hoje nós estamos estreando, Filho né? de Celeste e João. Já Vamos mandar de volta, né? Sim, Vamos mandar de joga- volta. Mas hoje nós estamos estreando. A gente nunca gravou nada junto, eu e a Fernanda. tá Hoje é a primeira vendo? vez, e foi uma coisa legal, foi uma experiência Adoramos boa. também. Foi muito bacana, né, Muito Mônica? legal, muito legal. E vamos- Fala pra mim uma coisa. Qual é o seu Instagram? Conta pra gente. Dr. Fabrício Messetti. Dr. Fabrício Messetti e... Doutora Fernanda Messetti. Messetti. É bem difícil, né? Para as pessoas vai seguirem, para as colocar ali pessoas mandarem Tem o da perguntas clínica, da fala da clínica. E tem o Instituto Messetti também, que é o Aham. instituto que a gente tem aqui em Rio Claro, né? É onde a gente atende, aqui em Rio Claro, ali perto, na Rua 5. Eu no meu Instagram eu ponho muita coisa sobre câncer de próstata, eu faço, né, provavelmente sobre cirurgia, nós nem falamos sobre isso, mas aí eu faço bastante cirurgia robótica e é o que está em bastante voga hoje em dia, então tem bastante Muito coisa mais legal. seguro também, Muitos né? tratamentos Seguros, agora, né, efeitos, de os ponta. efeitos são, a gente consegue ter efeitos melhores, né, os efeitos fisiológicos melhores, a gente falou pouco, mas é isso, mas hoje é uma realidade, né, mas depois segue a gente lá, a gente diz, quando eu mostro algumas cirurgias, algumas coisas legais que é interessante. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer, né, né? a presença de vocês gente que dois agradece. aqui. Foi super bacana, super... E já te- vamos deixar um convite para a doutora Fernanda voltar pra gente voltar para abordar, falar sobre abordar sobre isso daí. essas esquisitices. Verdade. Mas agradecer aí, agradecer a todos que estão com a gente aqui, acompanhando essa conversa, que foi mais uma aula de cuidados Qualidade com o de homem, vida cuidado com a também, mente, exato. cuidado com o ser humano, né? Que eu acho que é super importante. E sempre aqui nas plataformas do Grupo JC, @JC Rio Claro, TikTok, Instagram, Spotify. Vamos mudar É que essa agora. aqui toda vez fala Spotify. Então é Pô, Spotify, garoto Spotify. Facebook, Instagram, YouTube. Sempre lá, @Instituto Messetti, Dr. Fabrício Messetti, doutora Fernanda Messetti, Aline Magaceron, Mônica Buteri. E a gente estará aqui quarta-feira que vem, de novo, sempre com uma pessoa bacana, para falar de assuntos super especiais. E agradecer de novo, Fabrício e Fernanda, pela presença, para alertar de um assunto que é o Novembro Azul, que é o autocuidado, o cuidado do homem, né, com a saúde. Não deixe para... Quando Não ficar com a preconceito. água estiver batendo no umbigo, para Exato. correr atrás, né? Não deixa dar o problema para ir procurar a solução, né? Exatamente. Na verdade é a gente que agradece, né, Feira? É uma honra, assim, né? Até o pessoal não sabe, mas a minha agenda complicou um pouco a nossa gravação, eu peço desculpa, mas é porque é uma Imagina. honra, eu adoro vir aqui, vocês são demais. E pra mim realmente foi uma experiência muito boa, uma experiência nova. Saímos da cozinha de casa. Saímos da cozinha de casa e viemos pra cá. É porque a gente fala que vida de médico não A gente- tem muito Só na jeito, a cozinha. gente conversa, a gente tudo vai discute, surgir. Exatamente. E assim, como eu falei, nós tivemos uma hora da minha vida aqui hoje. Porque a gente... Na Que hora legal. de cozinhar ali junto mesmo. Os Não, poucos até as minutos, crianças né? brincam. Elas até dão palpites. Às vezes a professora tá dando alguma coisa de saúde. Porque eu vi tal coisa, porque eu fiz aquilo. Porque a vivência acaba sendo Nossa. essa, né? Que legal. Que bom. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, quarta-feira que vem, de novo aqui, no Chega Junto às 19 horas, com mais uma pessoa tão especial quanto esses dois que estiveram aqui com a gente. Tchau, gente.